Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer nosso primeiro laboratório, então, sobre BGP, né? Vai ser o primeiro de alguns laboratórios aí que a gente tem que fazer. Bom, basicamente o que a gente vai fazer, né? O laboratório, não vai ser um laboratório só, né? Vai ser um exercício só, mas vai ser dividido em várias partes, tá? Basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois AS aqui, ó. Eu tenho esse AS65, 64557, tá? Que é essa nuvem aqui, né? E tem meu outro AS aí, 64152, tá? O que eu vou fazer? Eu vou configurar BGP nesses dois caras aí. Primeiro eu vou configurar IBGP, de acordo com a topologia. Vou setar aqui o R1 como refletor de rotas, o R1 não, R31, né, e o R33 como refletor de rotas. Aqui desse lado eu vou resetar o R38 e o R45 como refletores de rota. Então primeiro eu vou configurar dentro do AS, né? Vou configurar dentro do AS, os caras fazendo assim o IBGP aqui, né? Todo mundo tem que ter seção IBGP, tá? O primário e o secundário, tá? E aí depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Aí eu vou configurar IBGP entre os caras aí, tá? Basicamente eu vou configurar um IBGP daqui para cá e IBGP daqui para cá, tá? Essa é a ideia aí. Bom, deixa eu fechar isso aqui, abrir de novo. Vamos lá. Pronto. Deixa eu dar uma ajustada nisso aqui, né? Sim. Isso. Para ficar fácil de ver, tá? Então vamos lá, vamos começar aí, tá? Primeiramente eu vou fazer o AS aqui 64157, tá? Basicamente, como eu disse, né? Como eu vou fazer a conexão IBGP, normalmente eu uso a loopback para fechar a sessão, eu já tenho que ter, obviamente, um IGP rodando na rede, tá? Eu tenho que ter um IGP rodando aí, que no caso desse AS aqui, já está rodando um protocolo IGP aqui e aqui também. No caso desse AS aqui 64157, eu tenho o ISS configurado aqui, show ISS adjacency. Apesar de ISS não ser tópico do nosso treinamento, tanto faz qual que é o ISS que está rodando, tá? Qual o IGP que está rodando. Então eu já tenho ISS configurado dentro desse backbone todo aqui, tá? E aqui eu tenho o SPF configurado. Então eu tenho dois IGPs distintos. Aqui eu tenho ISS e aqui eu tenho o SPF, tá? Você vem aqui no R38, tá? Vamos lá ver. Run show OSPF neighbors, ó, já está configurado, tá? Então, obviamente, isso é um pré-requisito, né? Eu tenho que já ter conectividade entre as loopbacks dos equipamentos, senão como eu vou conseguir fechar o IBGP entre as loopbacks se eu não tenho conectividade, tá? Então, se eu vier aqui no R32, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que já, obviamente, né, conseguir pingar o 31 usando o source e minha loopback. E tem que conseguir fazer isso em todos os equipamentos, tá? Essa é a ideia. Bom, então vamos começar aqui. O primeiro cara que eu vou configurar vai ser o R31 aqui, tá? Que esse cara aqui vai ser o meu refletor de rotas, tá? Então, como é que eu configuro o BGP no Junos? Basicamente, a primeira coisa que eu vou configurar é o Set Routing Options Autonomous System, tá? Isso aqui é o conceito de Protocol Independent Proprietary, que é o PIP, tá? Que no caso aqui é 15.7, né? 15.2, tá? Bom, feito isso, legal. Então, esse é meu autônomo system que eu vou usar. Aí eu vou entrar na set protocols, que é a hierarquia para configurar qualquer protocolo de roteamento, BGP, tá? E aqui eu sempre crio um grupo, tá? É assim que configuro no Junos o BGP. Eu configuro grupos e nesse grupo eu associo os parâmetros e dentro desses parâmetros, aí depois esse grupo que depois de ter os parâmetros associados, eu referencio um neighbor, tá? Ou seja, em outras palavras, né, isso aqui é bem parecido com o conceito de update group ou de peer group de quem vem do mundo Cisco, né? Você não configura o peer group lá quando você configura o Cisco, né? E aí lá você associa os neighbors, aqui é a mesma coisa, tá? Você configura um grupo, define os parâmetros, remote AES, qual é o IP local para fechar a conexão e assim por diante, tá? Se você quiser manipular os timers, atribuições de endereçamento, tudo isso. Aí você pega depois e atribui o neighbor, na hora que você vai configurar o neighbor, você referencia esse grupo. Tá? Esse grupo não é mais ou menos que um template de configuração. Tá?
Então eu vou configurar um grupo aqui, eu vou configurar Router Reflector Client, que eu sou o refletor de rotas, e vou configurar um grupo de todos os clients, tá? Aí, o que eu vou colocar aqui, ó, type, primeira coisa que eu coloco, type internal, tá? Diferente do Cisco que está acostumado a colocar remote AS, quando você coloca type internal, você não precisa colocar o comando, que é o peer AS, tá? Que seria o equivalente ao remote AS do Cisco. Por quê? Porque se é type internal, obviamente o Junos já sabe que o cara aqui desse grupo, que esse grupo vai usar o mesmo, os neighbors associados desse grupo vai estar no mesmo AS que meu PIP, que meu Autonomous System, tá? Que eu configurei aqui, tá? Bom, e aí dentro desse grupo que eu seto todos os parâmetros, vamos dizer que eu quero colocar, abaixar o hold time de 180 para 20 segundos, e aí o hello time vai ser ajustado, né? Que seria um terço disso aí, né? Que era 7, seria mais ou menos 6 segundos cada hello time, tá? Vou configurar, o que mais que eu vou configurar aqui? Posso configurar, vamos pôr interrogação aqui. Bom, básico que eu preciso configurar basicamente é isso, né? Como esse cara aqui é um refletor de rotas, eu tenho que colocar mais esse parâmetro aqui, cluster, tá? Esse parâmetro é que define que eu sou um refletor de rotas, tá? No Junos. Se eu configurar o grupo, mas não setar o cluster, quer dizer que você configura um grupo, mas esse roteador não sabe que ele é um refletor de rotas. Como é que ele sabe que é um refletor de rota? A partir do momento que eu configuro o grupo, tá? Eu venho aqui, chamo o meu grupo, tá? E aí eu vou pôr cluster. Aí dentro do cluster eu coloco qual cluster ID que eu quero atribuir. Pode ser o loopback do roteador, ou tem muita gente que usa o AS number, tá? No caso aqui eu vou usar o meu AS, tá? Que é 64157. Então eu vou colocar 64157. E aí quando eu for configurar o outro refletor de rotas, que é a rede de letras, eu vou colocar o mesmo cluster ID, tá? Para evitar que o quê? Que porque eles vão ter seção IBGP também entre os refletores de rota, então seção IBGP entre eles. Mas a seção IBGP, obviamente, é uma seção IBGP normal, não é que um é cliente do outro, tá? É uma seção IBGP normal. Só que, como é que o refletor de rotas funciona, que eu expliquei na aula teórica, né? Mesmo que ele receba um update de um client, ele reflete para client e non-client. Então, ele vai, por exemplo, o T3 vai receber um update do R34, por exemplo, ele reflete tanto para o refletor de rotas como para o R32, tá? Bom, legal. Feito isso, o que eu vou fazer mais, né? Pode ver que eu joguei o cluster aí de um valor, né, decimal, tá? Ele transformou aqui em dot decimal. Tá? Isso aqui você pegar e configurar isso aqui, você pegar isso aqui e você transformar em binário, né? Juntar os bits, transformar de um para decimal, vai dar esse número aqui. Tá? Vai dar exatamente esse número aqui. Se a gente pegar isso aqui, ó, por exemplo. Dá no mesmo, independente se você for em dot décimo, se você coloca em dot décimo, se você coloca em décimo, ou coloca em hexadécimo, ou binário, seja o que for, dá no mesmo, concorda? Porque o que importa, no final das contas, o ordenador trabalha com binário, tá? Ó, vou colocar 251, tá? Aí vou transformar para binário. Vou pegar isso aqui, vou salvar no arquivo de texto, só para vocês terem uma ideia. Tá? E aí seria duas vezes isso, concorda? 251, 251. Vou juntar, vou pegar isso aqui, vou zerar, tá em binário aqui, tá vendo? Vou jogar de volta, colocar em decimal. Olha o valor que dá, que é o valor do meu cluster que eu atribuí. Tá? É só uma forma diferente de representar. Aqui está um valor decimal, aqui está em dot décimo. Dot décimo a gente sabe que cada casa vai até 256, né? Que são 8 bits, né? 0 a 255. Tá? Bom, agora eu vou atribuir os neighbors. Então eu vou colocar set para colocar o BGP, vou configurar neighbor, group, quer dizer, né? RRC. E aí eu vou atribuir os neighbors. Mas antes faltou uma coisinha aqui que é importante, é atribuir a família de endereçamento que eu quero rotear. Eu vou por family address inet unicast. Tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, pessoal. Isso aqui quer dizer que nesse caso aqui, eu vou trabalhar com a família inet associada a esse grupo aqui. Porque a gente sabe que, eu falei no multiprotocolo BGP, você tem o quê? IPv4 unicast, IPv6 unicast, você tem VPNV4, VPNV6 e assim por diante. Tá? No caso aqui eu estou ativando family inet. Tá?
E aí eu vou ativar também set protocolos BGP, group, RRC, family, inet 6, né? E vou pôr aqui unicast. Tá? Então, obviamente, eu vou trabalhar com IPv4 e com IPv6, tá? Nesse refletor de rotas e no meu laboratório como um todo. Tá? Agora eu venho aqui, set protocolos BGP, vou pôr no grupo RRC e vou chamar neighbor. O neighbor seriam os neighbors que eu quero configurar. Tá? Quem é refletor de quem é client desse router reflector? 32, 34, 35 e 36. Então lá, 32, 34, 35 e 36. E aí a configuração começa a crescer, né? Olha lá, minha config, tá? Bom, que mais que eu vou colocar aqui? Uma coisa que eu não coloquei, que eu devia ter colocado, que é o seguinte, o set protocol BGP, group, RRC, eu vou pôr local address, tá? Esse local address quer dizer qual IP de origem que eu vou fechar a conexão BGP, que obviamente vai ser meu loopback, tá? Tem que colocar isso aqui. Vou dar um commit, né? Minha configuração está praticamente feita. Aí eu vou pegar essa mesma config e vou colocar na R33, só vou trocar esse parâmetro aqui, né? Obviamente. Tá? Então, show protocolo BGP display set, para mim pegar os comandos de set, né? Jogo no Notepad, troco isso aqui, que o resto é tudo igual, concorda? Né? Tá lá, legal. Configurei. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro grupo, set protocolos BGP, vou chamar RR, que é a conexão entre os dois refletores de rota, tá? Bom, type internal, vou colocar local address 31.0.1, vou colocar o time 20, não vou colocar cluster, faço pelas milhas. Basicamente é isso, né? Se você comparar com o outro que eu acabei de fazer, basicamente é isso. Tá? Só não tem esse comando aqui, que é o comando de cluster, porque agora não é esse grupo não não vai tratar os peers associados a esse grupo como um refletor de rotas, como um refletor de rota client, no caso. Tá? Show protocolo BGP, group, RR, display. Vou pegar isso aqui. Jogar lá e eu tenho que subir a primeira seção aqui. R31 faltou, né? 7 protocolos, BGP, group, RR, neighbor, 33333333. Fechou a sessão já com a R33. Tá? Já está estabelecida.
eu vou fazer agora? Importante configurar o BGP, você configurar por etapas, né? Você não esquecer o que você está fazendo e configurar etapa por etapa, tá? Justamente para você não se perder e não fazer besteira. Então, a próxima coisa que eu vou fazer, o que é? É pegar e anunciar já um prefixo no BGP, que eu vou anunciar no meu loopback. Vou dar set protocol BGP, né? Set protocol BGP, group, tá? E aí no RR eu vou anunciar uma rota aqui, tá? Bom, para mim anunciar uma rota, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar e dar um comando aqui, que nem tem no Cisco, chamar o comando network. Aqui no Junos é um pouco diferente como faz para anunciar uma rota no BGP, tá? Basicamente eu anuncio o conceito de policy, né? Tem que configurar uma policy. Set policy, policy, option, policy station. Vou colocar aqui, ó, direct to BGP. Rota que está diretamente conectada com o BGP, tá? Eu vou ter nenhum from protocol direct, tá? Aí o que eu vou fazer? From interface loopback 0, tá? O que mais que eu posso deixar mais específico ainda? Se o loopback tiver mais de um IP, eu posso ainda colocar isso aqui, ó. 31, 31, 31, 32 exact, que a gente já aprendeu isso, né? O que eu fiz aqui? Fiz uma policy bem... Na verdade já estava configurado, né? Deixa eu deletar isso aqui, delete. Policy option, policy... Era uma sujeira que já estava no rato. Deletar isso aqui. Fazer de novo. Set policy option, policy station direct to BGP. Tá? Vou ter nenhum from protocol direct. Né? Vou filtrar direct, mas só a interface loopback 0. Tá? E vou colocar ainda o direct, from protocol direct, um route filter, para filtrar só o 31.31/32 exact. Tá? Aí tem que colocar set policy option policy statement, direct BGP, ter nenhum, then accept. Tá? E aí, qual que é o default policy do BGP, pessoal? Qual que é o default policy do BGP? Basicamente, o que é? Ele aceita tudo de entrada e aceita tudo de saída. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Se ele aceita tudo de entrada e aceita tudo de saída. Basicamente, tem que fazer o seguinte. Ó. Quer ver? Primeiro vamos dar um commit aqui. Pra vocês verem qual que é a questão da coisa. Vou dar um set show BGP. Run show BGP. Show route protocol BGP. Não tem nenhuma rota para roteamento vindo do BGP. Eu vou dar um set protocol BGP, grupo RR, vou chamar o export direct BGP. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos o conceito de redistribuição de rotas que a gente conhece no Cisco. Eu estou falando que eu vou exportar as rotas que passarem no filtro dessa policy aqui para dentro do grupo RR. E obviamente os peers que tiver associado a esse grupo vai herdar essa config e aí eu vou mandar a rota para os peers. Tá? Se eu der um commit aqui, ó, vamos ver. Run show out advertise protocol BGP. Vou colocar aqui 33, 33, 33, 33, 33, 33. Pronto. O que eu quero mostrar com isso aqui, pessoal? Basicamente, o que ele fez aí? Né? O que ele fez? Esse comando show route advertising protocol BGP 33333333, o que ele faz? Ele pega e anuncia todo
Ele mostra para mim tudo que eu estou anunciando para o meu peer, tá? Esse protocolo, esse comando aí que eu mostrei lá na aula de roteamento estático, não foi de roteamento estático, na verdade foi na aula de fundamentos do protocolo de roteamento dinâmico, que esse comando a gente tem tanto para o RIP quanto para o BGP. Ele basicamente me mostra tudo que um protocolo de distance vector ou path vector, que no caso do BGP é um path vector, ele está anunciando para um peer, né, para um vizinho, depois de ter aplicado os seus filtros de saída. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu não filtrei só o 31, 31, 31, 31, né, barra 32, e mandei para um peer, não é isso que eu fiz? E aí está a rota que ele jogou na tabela de roteamento. Tá? E aí, ó, diferente do Cisco quando você faz um redistribute, né? E quer ver, vamos pôr aqui extensive, para a gente ver de forma detalhada a rota. Tá aqui, 31, 31, 31, internal, network self, local preference 100, ASPF 65.64.15.7, né? Você pode ver que é essa forma que ele origina a rota e injeta no BGP e manda para o peer. Só que isso aqui não é bem uma redistribuição. Obviamente seria o equivalente ao Command Network se você conhece lá o Cisco, tá? Tanto que ele coloca o origin como I, tá vendo? Ele não coloca o origin como incomplete, que é o ponto de interrogação. É como se fosse uma rota interna mesmo, como se tivesse dado o Command Network equivalente no Cisco, tá? Bom, outra coisa que eu quero mostrar que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que é importante. Tá. Deixa eu pegar aqui. É isso aqui, ó. Na verdade eu falei uma coisa que está errada, né? Por isso que passou só essa rota. Aí, deixa eu pegar aqui. Peraí. Vamos pensar aqui. Aqui está a aula que eu expliquei sobre o default policy, tá? Tá aqui, ó, BGP accept all input e accept all output, tá? Bom, e aí se a gente for pensar accept all input, accept all output, por que só foi a rota 31, 31, 31 e não foi o resto? Vamos olhar nossa policy novamente, né? Policy statement direct to BGP. Bom, basicamente, vamos pensar aqui. Bom, aqui no caso, não foi só o 31 e não foi o resto, porque basicamente eu estou fazendo o conceito de anunciar uma rota que está na tabela de roteamento do IGP e injetar no BGP. Tá? Na verdade, esse route policy aqui, que está falando aqui, ó, que é o default input e output, quer dizer o seguinte, que ele envia tudo para o vizinho. Mas esse accept all quer dizer na hora que ele vai enviar a rota para o vizinho. Isso aqui não se aplica para a hora que ele vai originar uma rota e injetar dentro do BGP, tá? Quando ele vai originar uma rota e injetar dentro do BGP, ele só injeta o que você realmente filtra, tá? Ele não vai injetar a rota a mais sem necessidade, né? Ele injetaria se eu fizesse isso aqui, ó, set, policy option, policy statement, direct BGP, term 2, aí eu vou, por exemplo, from direct, from protocol direct, aí eu vou colocar then accept. Aí sim, né, ele colocaria tudo no BGP, e não só o 31, 31, 31. Tá? Eu quero dizer com isso, é isso aqui, ó, quer ver? Ó? Vocês vão entender exatamente quando... Vamos lá. Show policy options. Auto accept. Legal, agora tá indo tudo, tá vendo? Tá indo tudo, tanto em IPv4 quanto em IPv6, ó, tá? Por quê? Porque é o seguinte,
O que eu quero explicar com isso aqui? Talvez eu não estou conseguindo me expressar muito bem, tá? Essa policy aqui, ó, tá? Ela sendo utilizada para quê? Né? Ela sendo utilizada para duas coisas, Show Protocol BGP. Ela sendo utilizada para fazer a redistribuição de rota, tá? E ela está sendo reutilizada também para filtrar que eu vou mandar para o meu peer. Vamos imaginar que o R31 tinha uma conexão eBGP com alguém, tá? Por exemplo, vamos ver se a gente consegue fazer aqui para vocês entenderem na prática, tá? 31 aqui. No caso ele não tem, né, uma sessão eBGP com ninguém. Mas aí teria que fazer aqui, a gente vai ver isso aí quando a gente configurar entre R35 e R38, que a gente vai ver isso aí muito bem funcionando, tá? Mas eu vou explicar mesmo assim. Essa policy aqui, apesar dela ser aplicada para duas coisas, que é filtrar assim, digitar o que eu vou injetar no BGP através das rotas diretamente conectadas, que basicamente eu fiz uma redistribuição. Eu peguei o que está na tabela de roteamento diretamente conectadas e joguei no BGP, tá? Só que ela também controla o que eu anuncio para o meu peer, tá? Por quê? Porque ele está diretamente associado a esse grupo, tá? Se esse neighbor está associado a esse grupo, obviamente ele herda a configuração disso aqui. Só que se o R31, por exemplo, tivesse uma sessão eBGP com alguém, né, ou mesmo eBGP, sei lá, e fosse mandar uma rota que ele receber de alguém para um vizinho, o que aconteceria, né, se eu tivesse minha policy só assim, ó, tá? Se eu tirasse esse term 2, vamos dizer que eu removo o term 2, delete, policy options, policy statement, direct BGP, term 2. O que ia acontecer? Basicamente as rotas que ele recebe, né? Basicamente as rotas que ele recebe de um peer eBGP e ele fosse enviar para dentro da rede, ele enviaria e não seria filtrado. Mesmo tendo essa policy aplicada e só permitindo isso. Por que ele enviaria tudo? Porque por causa do conceito de default policy, que o BGP ele accept all e no output também ele envia tudo, né? Então ele accept all tanto para input quanto para output, tá? Então por isso que, como você não colocou um term 2 aqui, por exemplo, como deny, só tem um term 1 como accept, basicamente se fosse uma rota que já estava no BGP, que ele recebeu de um outro peer, ia passar por essa policy, ia cair no term 1, ia dar falha, porque não ia dar match por aqui, né? Mas o que aconteceria também, né? Aconteceria o seguinte, né? Aconteceria que na hora que fosse passar pelo term 2, né? O que aconteceria? Não tem o term 2, então qual é o default policy e accept, e aí passaria e seria aceita a rota, tá? A gente vai ver isso quando a gente for começar a configurar lá a borda com o eBGP. A gente vai ver isso aí exatamente como isso aí funciona, tá? Bom. Vamos lá, então. Vamos fazer o próximo, então, que é o 33. Vou girar minha rota aqui também. Show policy, policy options. Não tem, né? Então, set. Tem uma coisa, né? Set policy, policy options, direct to BGP. Term 1. Protocol. From. Protocol direct. Route filter. 33.33.63.33/32 exat, né? Que aí já no caso já nem põe a interface do loopback, né? Porque isso aqui já vai filtrar já, tá? Não precisa colocar set policy option policy statement direct BGP term 1 from não, then accept set protocol BGP group RR. E aí eu vou pôr export direct BGP. Já vou para um RRC também, porque ele vai mandar para os clients também, tá? Isso aqui eu posso até já pegar isso aqui, que eu vou precisar. Vou jogar aqui também. Tá? Legal. Tá lá. Se eu vim aqui, ó, run show route received protocol BGP, vou pôr 33.33.33.33, eu estou vendo tudo que o 3333 está mandando para mim. Está mandando a loopback dele, tá vendo? E aqui seria o advertised, que é tudo que eu estou mandando para o 33, tá?
Esse comando, novamente, ele se aplica para protocolos de Distance Vector e Path Vector. Tá? Eu consigo ver tudo que estou mandando e recebendo do meu peer. Vamos. Config, run, show, out, advertise, protocol BGP, 333333. Legal, estou mandando. Tá? Você vem aqui do outro lado, tem que ver novamente a mesma coisa. Show out, receive protocol BGP, 31313131. Tá lá, é 31. Beleza, agora eu vou começar a configurar os clientes, né? Os refletores, os Route Reflectors Clients. 32, 34, 35, 36. 32, vamos lá. Agora vou mais rápido, tá? Set protocolo BGP, group, né? Faltou outro no system aqui, né? Set, routing options, outro no system, 64557, né? Isso. Set protocolo BGP, group, RR, que eu vou fechar a conexão com o refletor de rota, vou chamar assim então. Type internal, vou colocar local address 32.32, hold time 20, vou chamar o family inet aqui, unicast, show, compare. Eu vou configurar mais aqui. Vou configurar set, policy offer, policy statement, direct, to BGP, from. Acho que é isso. Set, protocolo BGP, group, RR, neighbor 313131 e 3333. Fazer isso aqui. Eu já configurei, né, o refletor de rota. Ó, subiu com um, subiu com o outro. Run, show, route, received, protocolo BGP, 313131. Legal. Por que entre o 31 e o 33 eu recebo o loopback deles, não recebo... Por exemplo, no 31, aqui ó, eu não recebo o loopback só do 31, eu recebo do 33. Porque quando o 33 manda o loopback dele pro 31, ele seta o cluster ID. Quando o 31 recebe, ele vê que o cluster ID da rota que ele recebeu é o mesmo dele local, aí ele descarta a rota e não reflete, tá? Que é para prevenir loop. Bom, então isso aqui eu posso pegar, show protocol BGP, display set, pegar isso aqui. Vamos arrepiar aqui para não perder muito tempo, né? E aí, 32, 34. 34 agora. 34, 34, 34. Só uma coisa, run, show, route, advertise, protocolo BGP, 31.31. Ele está anunciando a rota dele. Faltou o DEN accept, né?
Set policy. Você vê qualquer detalhezinho que você esquece, não funciona. Legal. Então, isso aqui é a mesma config que eu vou jogar no R34. Nossa, essa BGP sobrando aí, né? Por algum motivo. Por alguma coisa que já devia estar configurado no hack. Ter alguma route history, show route tinha um L3VPN, mas não importa, que não vai influenciar em nada pra gente. Subiu. Run, show, route, advertise, protocolo BGP, 31, 33. Run, show, route, received protocol BGP, 31. 3. Eu estou recebendo a rota 31, o desenho não está refletindo, o evento está recebendo a rota 32. Então vamos no refletor de rotas e ver o que está acontecendo aqui. Show protocolo BGP. Tem o comando lá, cluster no RRC, onde está o 32, onde está o 34. Tem a policy, né? Eu já sei o que está acontecendo. Show route. Isso é uma grande diferença do Junos e um grande problema na prática, né? Se está acostumado com isso é um problema. O que acontece, ó, pessoal? O que acontece? Isso é clássico do Junos, tá? Clássico. Eu já sei o que está acontecendo. É o seguinte. Você está vendo que o refletor de rotas, que é o relay histórico, só está mandando o loopback dele, e o 31 também. Cadê a rota que o R32 mandou para o 31 e para o 33, que ele deveria repetir para o 34? Então eu já estou dando um comando aqui. Não tem, né? Por que não tem? Vamos no refletor de rotas. Run, show, route, tá? 32. Ou 34, que são os clients. Acontece o seguinte, como que ele conhece essa rota aí? Através de um IGP, tá vendo? Aqui tem conhece até o MPLS, deve ter tem MPLS configurado aqui no hack, né? Mas enfim, ele conhece através de um IGP, tá? Se ele conhece através do IGP, o que acontece? O Junos tem um problema seguinte, que por padrão no BGP, ele só anuncia as rotas que estão ativas no protocolo, tá? Que estão ativas. Se você tem uma rota, vamos lembrar do conceito de Global Pref, se você tem uma rota que você recebeu via BGP e uma que você recebeu via IGP, qual que você prefere? Você prefere que tenha um Global Preference menor, não é? Não é isso que você prefere? É isso que você vai preferir, não é? Então o que acontece? Então, vendo aqui, ó, o 34, ó, o deu show run, show route 34. Qual que é a melhor rota? É essa ou essa? Essa é a melhor rota. Seria o LSP do MPLS. Que tem o Global Preference igual a 9. O que acontece? A rota do BGP ela não sobe para a tabela de roteamento. Ela não sobe. Então fica uma rota inativa. Tá? Se eu der um run, show route 34, cable, iNet, eu quero filtrar só a rota do BGP, não quero ver o resto, porque eu vou jogar o extensive aqui, protocolo BGP, o extensive. Tá vendo uma coisa aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Subir aqui, ó. Inactive reason, route preference, isso que é o bom do Junos. Tem a parte ruim, mas tem a parte boa. O Junos vai estar te falando, a rota ela não está ativa, ela está inativa. Ele te fala aqui, ó, inactive reason,
Route Preference, ou seja, está dizendo o seguinte, essa rota do BGP não subiu para a tabela de roteamento, por quê? Porque eu tenho uma rota com preferência, com Route Preference, que eu vou Global Preference, melhor do que a do BGP. O BGP no Junos é quanto? 170, não é? Quanto que eu tenho aqui do LDP? 9. Então ela perde. Como ela perde, o Junos não anuncia ela para frente, simplesmente filtra, porque ele só anuncia a rota que está ativa. O Cisco não faz isso, né? O Cisco, mesmo que você conhece via BGP, quando ele é refletor de rotas, né? Então, não estamos falando de outro tipo de caso. Tem alguns tipos de casos que o Cisco, por exemplo, ele também não anuncia se a rota não estiver ativa na tabela do BGP e na tabela de roteamento Unicast. Mas no caso de refletor de rotas, o Cisco, por padrão, ele reflete a rota, mesmo que a rota não esteja ativa. Que no Cisco a gente conhece como Hib Failure. Né? No Cisco a gente fala como Hib Failure, quando você tem uma rota que chega via BGP, e ele tenta injetar na tabela de roteamento e não consegue porque tem uma outra rota já com administrative distance menor, coloca lá Hib Failure na rota. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui o caso ele não anuncia por padrão. Né? No BGP ele anuncia, no Cisco ele anuncia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em Set, Protocols, BGP, Group, colocar RRC, Advertise e Inactive, e no RR também. E veja que interessante que esse parâmetro ele não é associado à família de endereçamento, ele é global. Tá? Não é que você vai dar o comando aqui, por exemplo, family inet, tá? E aí se eu for advertise, não tem, tá vendo? Não tem o comando. O que acontece? A partir do momento que você configura isso aqui, no grupo, ele se aplica para todas as famílias de endereçamentos. Todas. Tá? Então ele não é granular que você consegue configurar uma família de endereçamento que eu quero anunciar inactive, outra família não. Não, é global. Tá? Feito isso, vamos lá no 34 e vamos ver agora se ele recebe. Olha lá, agora ele recebe tudo. Tá vendo? Agora o IBGP está refletindo também as rotas que estão inativas. Tá? Vamos ver aqui. Run show BGP. Run show route received protocol BGP. 31. Recebendo tudo do outro refletor de rotas. Não está dizendo que eu não fiz, né? Set protocol BGP. Advertise inactive. Se eu colocar global também, ó que interessante do Junos, eu coloco global. O que acontece? Eu coloquei global, tá vendo? Quer dizer que tudo vai herdar essa config. O A31 eu coloquei dentro do grupo, não coloquei dentro do grupo, aqui eu coloquei global. Ou seja, todos os grupos vão herdar a configuração. Tá? Agora sim. Tanto aqui, quanto aqui. Bom, beleza. Próximo, então. Vamos arrepiar aqui, fazer o 35 e 36. 35. Legal. Subir aqui. Vamos subir o 35 lá com o refletor de rotas e começar a receber a rota. Show BGP SAM. Subiu. 35, ó lá, recebi. Tá. Show, route, protocol BGP. Legal. 36 que é o último.
Legal. Run, show, out, received, não. Primeiro run, show, BGP, summary. Title. Run, show, ISS, adjacency. Adjacency. Run, ping, 31313131, source, 353135. Show routing options. Show route. Show protocolo BGP. Tá idle ali, você tá errado, você não pode ficar idle, tá? Então eu vou fazer errado. Estou dando vários comandos aqui. Tá errado o local lado. Idle quer dizer que ele nem vai tentar, ele não vai nem tentar fechar a sessão com ninguém. Tá? Ele nunca pode ficar lá em idle preso. Run, show, BGP. Subiu. Run, show, BGP. Não. Run, show, route, received. Protocolo BGP. 313131. Legal. Só 36. O que eu fiz aqui? Eu config do 36 a 35. Show. Eu config do 36 no 35. Delete, pode só delete BGP. Remove from route filter. Essa config tá certa, você tem que jogar no lugar certo. No caso 36. Nem sei mais o que eu fiz. Protocolo BGP. A gente já colocou o problema. Local address. 36, Show policy options, direct BGP. Set policy options. Não. Edit policy options, policy statements, direct BGP, term 1. From. Replace. Partner. Subiu com todo mundo. Vamos ver um client aqui. Se eu recebo rota de todo mundo. Recebo 31. Também recebo. Bom, então basicamente é isso.
Primeira fase do laboratório a gente fechou, que é o quê? Que é subir a configuração aqui dentro desse Autonomous System, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa dentro do outro Autonomous System, depois a gente vai fechar o EBGP entre eles, aí vai começar a configurar o Local Preference, MED, a SPF Prepend, toda aquela coisa que a gente já que a gente tem que falar, né, no laboratório aí, tá? Mas que muitos de vocês já conhecem, tá? Usando, obviamente, a linguagem do Junos, tá? Bom, dúvidas até aqui, pessoal? Alguma dúvida?